Poder, hoje, 14 de julho, dia, né, que Campinas celebra 248 anos, e por conta do aniversário, nós teremos hoje o lançamento de um livro da arquiteta Ana Villanueva, que vai falar sobre a Catedral Metropolitana, arquitetura neoclássica em Campinas. A Catedral Nossa Senhora da Conceição, desenho e conexões, e ela faz um estudo entre os anos de 1807 a 1883. Ana, bem-vinda ao Bastidores do Poder. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, eu vou começar perguntando, né, por que você escolheu a catedral, né, e o que fala do livro? É sobre a arquitetura neoclássica em Campinas? Qual que é o objeto de análise? Bem, a catedral é o maior monumento de Campinas e eu diria que a identidade da cidade passa pela catedral, né? E eu estudei arquitetura neoclássica do século XIX e a catedral, além de ser o maior monumento de Campinas, ele é o único no Brasil, pois ele é uma construção em taipa de pilão, a maior do Brasil, com uma fachada neoclássica, e isso é muito significativo para a história da arquitetura brasileira. Ana, bom dia. É Edmilson que está falando. Eu gostaria de saber, você falou que essa Catedral de Campinas é construída num sistema de taipa, né, que você falou? Isso, taipa é uma construção em terra. É, de terra e tal. E eu já ouvi dizer que é uma construção que com o tempo, né, ela pode se deteriorar. Há esse risco da catedral sofrer esses problemas do tempo e correr algum risco? De forma nenhuma. Primeiro, porque ela foi muito bem construída, né? Durante a obra, houve uma demolição natural da catedral, mas ela foi refeita e ela foi muito bem feita. E segundo motivo que não há esse risco, é porque ela foi encamisada com tijolos. Então, a estrutura dela é de taipa de pilão, mas a parte externa, ela é revestida, digamos assim, né, com tijolos. Então, ela está bem firme lá, né? Muito bem firme. Ainda bem. Rose? Você também discute sobre a questão da autoria, né, ali de quem foi o responsável, né, como arquiteto, quem foi o arquiteto responsável. Há um debate aí se teria sido Ramos de Azevedo. Afinal de contas, ele foi ou não foi o arquiteto que assinou essa obra? Existem vários autores em alguns locais, né? Por exemplo, o retábulo, que é o altar principal, é do Vitoriano dos Anjos, e depois veio um outro entalhador, que é o Bernardino de Sena. No caso do Ramos de Azevedo, o que aconteceu? A catedral já estava construída, foi feita uma fachada, essa fachada é de autoria de um italiano chamado Cristoforo Bonini, que fez o projeto e a construção. Só que no final da fachada, ele teve uma desavença com o Visconde de Indaiatuba, que era o diretor de obras, e aí o Visconde de Indaiatuba chamou o Ramos de Azevedo para terminar a fachada. Então, na verdade, o que o Ramos de Azevedo fez foi somente a torre da catedral na fachada. Isso eu demonstro no meu livro através dos levantamentos de desenho e também com documentos históricos. E o Ramos de Azevedo elevou o telhado da nave principal. Então, nós podemos dizer que o Ramos de Azevedo participou da obra, mas ele não é o autor da catedral. Só que como ele foi o último a fazer e foi, digamos assim, a obra mais importante dele, antes de outras, né, que iriam, ele acabou levando a fama. Ele foi importante, mas ele não é o autor da catedral. Ele fez apenas partes que finalizou a obra da catedral.
Ana, você no seu livro fala também da influência europeia na arquitetura brasileira, principalmente em Campinas, né? E eu gostaria de saber como é que era essa relação século XIX, certo? A comunicação não era tão eficiente quanto é hoje. Você não podia saber o que estava acontecendo na Europa de um dia para o outro, certo? Como é que Campinas se colocava nesse contexto de ser uma cidade com uma influência internacional marcante, certo? Num tempo em que as comunicações eram tão difíceis. Isso é muito interessante, porque a internet do século XIX eram os tratados de arquitetura, né? Então, os arquitetos que queriam difundir o seu conhecimento através ou de textos ou de desenhos, né? Também não tinha ainda fotografia, então se fazia desenhos de obras concluídas, eles tinham duas opções, ou eles iam no local, né? Faziam uma viagem, e por isso o tour pela Itália era muito difundido no século XIX. Então, ou eles iam pessoalmente visitar as obras, né, o que acontecia de mais moderno, né, na Europa, ou eles se baseavam em tratados clássicos. E no caso da catedral, eu descobri que foi utilizado um tratado do século XVI de um arquiteto chamado Vignola, Giacomo Barozzi da Vignola. Esse tratado, ele permeou, né, a história até o começo do século XX, ele foi muito usado. E o italiano Cristoforo Bonini, que fez o desenho da fachada da catedral, ele estava, à época, fazendo a fachada do Palácio Imperial de Petrópolis, quando ele foi chamado para vir para Campinas. E ele veio para Campinas já com conhecimento, como ele era italiano, ele já tinha o conhecimento das obras italianas, né, de vivência, e ele traz para fazer o desenho da Catedral de Campinas o tratado do Vignola. Isso eu comprovo no meu livro, né, através de levantamentos e também de um sistema de medição da fachada da catedral. Então, as ideias e as formas, elas circulavam, né, na Europa, no Brasil, de uma maneira ativa, mesmo não tendo internet no século XIX. Muito interessante. São 11h11. Nós estamos entrevistando a arquiteta Ana Villanueva. Ela vai lançar hoje o livro Arquitetura Neoclássica em Campinas, a Catedral Nossa Senhora da Conceição, os desenhos e conexões. Vai ser hoje entre as 16 e 19 horas no Museu de Imagem e Som aqui de Campinas, no Palácio dos Azulejos. Agora, Ana, a gente fala, né, esse livro teu, ele retrata aí essa questão de um prédio tão importante, como você falou, que é a identidade de Campinas, mas quando a gente olha, né, para essa preservação do patrimônio histórico, Campinas deixa muito a desejar, como o Brasil como um todo. Quando você vai para a Europa, você tem lá os prédios preservados, obviamente vivem, né, desse turismo, né, arquitetônico, mas como que você vê a preservação, né, da memória e da história através da arquitetura no Brasil e por que não é valorizado? Olha, existem vários motivos, né? É que eu acho que as autoridades ainda não perceberam que o patrimônio também pode gerar riqueza, né? Existe um pensamento de que patrimônio é algo do passado, que só serve para ter algum órgão administrativo e que fica lá para um pequeno grupo de historiadores. Na Europa, o que eles fazem? Os prédios antigos e o patrimônio ele é incorporado na dinâmica da cidade. Então, ele é importante, inclusive, para gerar riqueza. Nós não vamos para a Itália ou para a França para ver os monumentos e pagamos caro para entrar nos monumentos. Aqui no Brasil, você não paga para entrar no monumento, né? E mesmo assim não tem público. Eu acho que existe, então, uma falta de investimento por parte de quem é responsável, mas também existe uma falta de cultura da população em geral, mas que a culpa não é da população, porque as pessoas não tiveram uma educação patrimonial. Para você adquirir um gosto pela cultura, você deve ensinar desde criança, levando
o seu filho no museu, mostrando o monumento, né, falando da importância desse monumento. E se isso não acontece dentro da família, isso deveria acontecer dentro das escolas, né? Algumas escolas aqui em Campinas eu sei que propiciam isso, mas deveria ser muito mais difundido. Então, é só criando uma cultura de gostar do antigo, né, é que você consegue que a população se mobilize para exigir dos seus dirigentes que restaure os prédios, já que eles não tomam a iniciativa, né? Então, ou você tem uma iniciativa que vem lá de quem tem o poder, ou você tem uma população que pressiona para que isso aconteça. E aqui no Brasil a gente não tem nenhum dos dois. Então, nós vivemos numa miséria cultural há muito tempo já, infelizmente. Ana, hoje é aniversário da cidade, né? Eu gostaria de saber, assim, dentro da sua visão arquitetônica, né, como é que você vê hoje a cidade de Campinas, a sua expansão, o seu desenvolvimento, certo? E que você deixasse aí uma mensagem do que você gostaria, para que lado que Campinas se desenvolvesse, para que ela fosse, para que preservasse melhor os seus prédios e tudo mais. Qual seria a sua mensagem nesse aniversário da cidade? Campinas é uma cidade muito importante dentro do Brasil, né? E uma cidade muito próspera. Mas eu acho assim que não adianta só o desenvolvimento se não tiver um olhar para o passado, né? E solidificar uma memória e uma identidade para a cidade, né? Eu fui ontem no centro de Campinas para dar uma entrevista ali na frente da Catedral. Fazia muito tempo que eu não ia e eu fiquei realmente assim, impressionada com o esvaziamento do centro da cidade. Assim, atividades culturais ou esportivas ou outras atividades deveriam ser incentivadas para que o centro volte a ser pulsante. O centro é de todos, né? Muito se fala, o centro é da elite. Não, o centro não é da elite. O centro, eu não vi elite no centro ontem. Não, né? Tem mais. Eu vi população, né? Ocupando e querendo ocupar. Então, assim, precisa ter um olhar para esses símbolos, né, da cidade, para que a gente possa crescer, mas sem perder a nossa raiz, sem perder a nossa história, né? Senão fica só um discurso saudosista. Na década de 70 tinha o convívio no centro da cidade. E por que não resgatar o que foi de bom, o que aconteceu de bom, e resgatar para o presente, para que a gente possa ter um futuro mais brilhante ainda? Bom, eu quero agradecer a Ana, né, desejar sucesso aí no teu livro, te parabenizar. E quer fazer o convite? Eu vou te dar essa oportunidade para você convidar o povo para poder participar da assinatura, do lançamento do seu livro hoje. Bem, eu primeiro gostaria de agradecer à Band, né, a rádio, por abrir esse espaço. Esse livro eu fiz pensando em pessoas que querem conhecer mais a história, mas também, principalmente, estudantes de arquitetura, né? Sou professora de arquitetura e eu fiz um livro bem didático. E eu gostaria muito que ele fosse um legado para as gerações futuras e que as pessoas participassem desse evento. Será hoje no Museu da Imagem do Som de Campinas, não à toa nesse prédio, né, que também é um prédio neoclássico ao lado da Catedral, e o evento acontecerá às 16 horas, mas quem quiser adquirir posteriormente o livro, né, e não puder ir no evento, ele estará disponível ou na Amazon ou no meu site, que é www.arquiteturaconvilanueva.com. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada, viu? E com isso nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas.